Convidamos para a apresentação deste tema Amintas Galo, ele que é analista sênior de inteligência de mercado para a mineração do BNDES. Seja muito bem-vindo, Amintas. Vamos saudá-lo com uma salva de palmas. Muito obrigada pela sua presença. Som. Olá, pessoal, boa tarde. A proposta agora é a gente conversar um pouco sobre outras perspectivas, senão aquelas perspectivas de produção. Eu vou iniciar aqui a nossa palestra relembrando um pouquinho algumas das nossas principais entregas e missões e comprometimentos com a sociedade. Então, o banco é um banco múltiplo. A gente aqui está falando sobre financiamento e crédito, apoio não reembolsável, participação acionária, garantias e serviços. Eu queria destacar 2 pontos. Assim, no meio de diversos investimentos, a gente tem uma realidade muito clara, uma realidade positiva de retomada da indústria brasileira. A nossa carteira de crédito do banco, ela subiu 21%, a gente teve aprovações no ano passado de 212 bilhões, mesmo uma Selic de 15%. A gente tem uma carteira de crédito crescendo 14%, a perspectiva é que seja 20% esse ano. E aqui são 2 pontos. A nossa carteira de crédito, ela tem uma inadimplência de 0,001%, e a gente vem conseguindo também ampliar a nossa carteira de investimento no BNDES. Foi anunciada 2 semanas atrás que a BNDESPar ela tem uma nova missão de investimentos por meio de equity, uma carteira iniciando a 10 bilhões, e a gente tem aqui um recorte também que eu trouxe, com como que o banco vem apoiando MPME com produtos diferentes. É isso que eu vou explorar um pouco nessa apresentação. Com garantias para a MPME, a nossa carteira já bate a 64 bilhões. É algo que há 5 anos atrás essa carteira era inexistente. E o BNDES, dentro do setor de mineração, a gente vem, se vocês me permitem reforçar, o BNDES é o grande investidor e foi um dos principais atores responsáveis pela pujança da mineração no Brasil. E esse apoio já vem há 50 anos, 1970. A gente tinha algumas missões muito relacionadas a investimentos diretos do governo, por meio das estatais. A gente fez alguns convênios específicos, um dos principais com o CPRM, para financiar o early stage, onde diversos projetos de pesquisa que hoje são realidade, foram financiados a risco pelo BNDES. A gente, na época, 70, 80, foi responsável por principal financiador de todo o complexo de Carajás, e algumas das operações da Vale foram realizadas a posteriori por outros investidores por meio de spin-offs, inicialmente investidos pelo banco. Depois, num período de 2000 a 2020, a gente vem apoiando já com um outro olhar, tentando viabilizar os grandes projetos âncoras que tivemos no período, para destacar aqui o projeto Minas Rio, que foi um projeto desbravador, onde o banco assumiu uma parte do risco, o projeto de Barro Alto, o projeto da pelotização da Vale, que foi um projeto também emblemático à época, entre outros. E agora, que eu acho que é interessante a gente reforçar, qual que é o novo papel do BNDES na mineração? E o banco, ao longo dos anos, a gente vem sempre tentando construir pontes para termos um apoio anticíclico em momentos de baixo investimento e também em complementação à atividade de cada setor e possibilidade de funding. Então, hoje, qual é o grande desafio do banco? É a gente apoiar, reforçar o que a gente fez lá no passado, apoiar a pesquisa mineral, desenvolvimento e inovação, projetos de sustentabilidade, tentando construir esse novo ciclo de fomento à produção de minerais estratégicos.
Então, para reforçar um pouco, todas as ações do BNDES são bastante ancoradas em políticas de governo. O banco é um instrumento do governo federal. Então, nesse momento, a nossa ancoragem ela está muito reforçada em dois grandes pilares. Um pilar de reforço à indústria por meio, né, do apoio a cadeias de agroindustriais sustentáveis e digitais. E aqui, reforçando aqui dois pontos que são bastante interessantes. Um ponto, né, que a geopolítica nos trouxe, redução da dependência externa e fortalecer a cadeia alimentar. Então, nesse último ponto, é a gente fortalecer toda a cadeia de fertilizantes. E o segundo ponto é a gente, dentro da métrica do M5, dentro da política industrial, reforçar bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética para garantir os recursos para futuras gerações. Nesse ponto específico, entra aqui a importância dessa importante agenda, que é o BNDES tentando ampliar a agenda de materiais e minerais críticos. Então, como que a gente, tentando aqui resumir essas agendas, esses desafios, basicamente nesses 6 grandes tópicos. O banco, ele procura liderar essa agenda de materiais sustentáveis, né, buscando garantir a amplitude da dimensão continental, reforçar a matriz de energia limpa para o Brasil, ampliar agendas, deixando elas mais competitivas para o hidrogênio verde, reforçar investimentos e garantir que essa agenda seja perene, a agenda de reservas de exploração de reservas de minerais para materiais críticos, ampliar a produção de biomassa e ampliar a competência científica e tecnológica do Brasil. Nesse ponto aqui, só para a gente destacar algumas questões, assim, então, no setor mineral, qual seria se a gente colocar uma lupa aqui, aonde que faria muito mais sentido o BNDES ampliar a sua participação e destinar os seus recursos? E aqui a gente traz esses 2 pontos que são bastante interessantes, né? 5,4 bilhões de investimentos são realizados por empresas júniores, e sendo que 55% desses investimentos são para a viabilização de novas minas. E aqui a gente está colocando early stage e projetos intermediários. Então, a gente tem essa grande dificuldade para esse tipo de indústria, pequena mineração, atuando em projetos em minerais estratégicos, a gente conseguir ampliar essa agenda em crédito. E, a partir desse grande desafio, a gente também vale a pena destacar esse segundo ponto. A gente tem hoje cerca de 75, na verdade o número é um pouco maior, ele vai quase 105 se a gente considerar, né, conforme a gente vai considerar esse recorte, empresas júniores listadas em bolsas internacionais com ativos no Brasil. E elas são detectoras de mais de 340 direitos e requerimentos de lavra, e mais de 3.500 direitos minerais relacionados ao alvará de pesquisa. Então, assim, a partir desse ponto, a gente fala o seguinte, olha, a pesquisa mineral, ela vem sendo feita, metade dessa pesquisa mineral é feita por Junior Company, e essas empresas estão listadas lá fora. Como que a gente consegue fortalecer o ambiente econômico no Brasil, para que a gente não apenas consiga atrair que essas empresas, elas também passam a fazer captação no Brasil, como também a gente ampliar que outras empresas tenham um ambiente econômico mais favorável para que essas novas captações sejam feitas aqui no Brasil. Dentro desse cenário, a gente construiu, desde 2023, uma tese de investimento, tentando reforçar esse pitch. Olha, a demanda por minerais estratégicos e posicionamento do Brasil como fronteira de um investimento no setor mineral. Segundo ponto, nós temos empresas em desenvolvimento com alto potencial de retorno.
E 3, o potencial geológico do Brasil a ser explorado é muito grande. Então, a gente tem uma demanda forte, temos empresas e o potencial é muito grande. Faz todo sentido a gente investir nessas empresas. Então, nós lançamos uma chamada pública para a seleção de um gestor, onde o BNDES seria cotista desse fundo, a proposta inicial era que esse fundo tivesse, né, um tamanho inicial em torno de 500 milhões. A gente recebeu uma demanda muito grande, entendendo que o setor ele entende que essa tese é válida. Foram mais de 3 bilhões, somando todas as propostas, foram 12 propostas. O desenho, de uma forma geral, a gente buscou um parceiro de risco que iria reduzir o risco de pick-up allocation, de escolha de ativos, que seria a Vale. E a gente fez uma lista dentro da lista Brasil de minerais críticos, alguns que fariam um pouco sentido avançar dentro daquela tese. Eu acho que a proposta inicial ela superou bastante todas as expectativas estabelecidas. Esse fundo, a gente acabou escolhendo dentro de algumas casas, né, excepcionais. A gente escolheu a ORI e a JGP, e aqui é uma brincadeira que eu fiz ao longo de todo o processo. Assim, para mim faria muito sentido a gente juntar a expertise de Nova Lima com a Faria Lima. Então, acho que a ORI não poderia ser uma gestora menos ou mais recomendada. Então, a gente formou esse duplo double lime, que eu brinquei. Mas a proposta, de uma forma geral, é que esses projetos a gente consiga alavancar a pesquisa mineral. Eu vou reforçar aqui só um outro ponto, mas apesar de a gente ter um instrumento, a gente ter 3 bilhões, ao longo desse processo, outros fundos, a gente já está somando hoje 4 fundos já estruturados, o potencial do Brasil é imenso ainda para a gente trabalhar. Então, e a demanda, ela, em todas as perspectivas, elas são muito grandes para alguns minerais críticos. Aqui é só para reforçar aqui o seguinte, nesse gráfico aí embaixo, apesar de todos esses pontos que a gente vem repetindo, vem ouvindo em todos os setores, nós ainda não temos a liderança, o Brasil ainda não se posicionou como fornecedor de classe mundial desses minerais. A gente precisa avançar isso, seja desenvolvendo, né, alguns corredores mais lógicos, como Carajás, ou reorganizando algumas frentes. E aqui, assim, a gente não pode ficar, né, sempre... A gente tem algumas cadeias que já demonstraram, como Nióbio, que somos um grande fornecedor, mas eu acho que o desafio é muito maior. Dentro desse contexto, nós lançamos, no começo desse ano, uma chamada pública para tentar avançar em apoio, tanto pelo fundo em early stage, e tentando adensar toda a cadeia de transformação mineral, tentando apoiar alguns projetos de middle e downstream. E tivemos a surpresa de quase 20 vezes a mais a nossa expectativa. Recebemos 124 projetos, em torno de 80, somando, correspondendo a 85 bilhões de investimento. Foi uma tarefa muito árdua da gente, dentro desses ótimos projetos, a gente selecionar 56, que foi anunciado há cerca de 2 semanas, cerca de um mês, desculpa, aonde esses 56 projetos contemplam 46 bilhões de investimentos, muito pulverizado, contemplando 17 unidades da federação, com ênfase em terras raras, lítio, grafite, níquel, cobre e silício. Então, assim, eu acho que a principal mensagem para a gente endereçar aqui é o seguinte: olha, o BNDES, ele, dentro desse cenário de incertezas, a gente ampliou em quase 20% as nossas aprovações, essa é a nossa perspectiva para esse ano também, de novo. Com relação ao setor, nós temos investimentos de quase 85 bilhões, os números do IBRAM são mais que reforçados nesse ponto, investimentos de 65 bilhões
até 2024, ou seja, todas essas considerações, elas nos levam ao seguinte, olha, na hora que a gente abaixar da Selic de 15% para um patamar, não é para a gente sair de 5% para 10%, o setor de mineração vai explodir. E aí a gente não vai ter fornecedor no Brasil. E aí, nesse contexto, que eu acho fundamental que a gente também consiga avançar no apoio a toda a cadeia de fornecedores. A gente sair também um pouco, né, do foco dos grandes projetos para a gente conseguir trabalhar e financiar serviços de mineração, que é um grande foco nesse contexto. E aqui, só fechando, só mais 2 minutinhos, deixa eu... eu trouxe aqui só para fazer um destaque, usando o termo do outro colega, essa mandala, a gente, e como essa apresentação vai ficar disponível, eu trouxe aqui esses 6 grandes linhas de financiamento que eu queria só reforçar aqui com todos. Tá? Então, de um lado, esse primeiro ponto aqui é o BNDES Máquinas e Serviço, é o nosso antigo Finame direto, é a nossa linha, nosso produto-chave para o dia de hoje. Né? O BNDES quer e pode e vem conseguindo financiar fornecedores de produtos e serviços. Como é que funciona isso? A gente dá um limite de crédito para o cliente. E dentro desse limite de crédito, ele usa da forma que puder. O que vocês precisam? Cadastrar os seus equipamentos, seus serviços. E aí, assim, esse cadastramento, a gente está retomando, o Finame sempre foi uma fortaleza no banco, e durante um determinado período a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter um parceiro para fazer, Itaú, Bradesco, nem sempre fazia sentido para eles. E o que a gente fez? Falou assim, não, vamos financiar direto. Né? Dentro da jornada do cliente, em alguns momentos a gente consegue assinar um contrato em até 90 dias, isso para grandes clientes. Então, eu convido todos a vocês depois, para a gente tomar um cafezinho lá fora, vamos conversar e como é que a gente consegue fazer essas parcerias juntos. FINEM é o projeto, a linha principal do banco. BNDES Funtech é quando a gente financia não reembolsável pesquisa. E aqui do lado direito, esses são os principais pontos. O programa Fundo Clima é um fundo estruturado pelo governo federal, onde a gente já está dobrando, era inicialmente 10 bilhões, já liberamos 10 bilhões, já temos outros 10 bilhões, já foram quase totalmente comprometidos, e, com taxa fixa. Mais inovação, a gente vem tendo um sucesso muito grande na atração de diversos projetos, também em torno desse contexto geopolítico, onde a gente consegue trazer diversas plantas com novas tecnologias para o Brasil. E, de novo, como eu reforcei no início, o banco está acreditando novamente na construção de uma nova safra de investimentos. O banco, ao longo desses 73 anos, a gente financiou diversas safras, e hoje, de novo, é um momento único para um investidor como o BNDES, que acredita tanto no país, mas consegue fazer uma seleção muito boa de projetos, porque a gente tem um acesso muito grande a todos esses projetos. Então, eu deixei aqui em vermelho aqui os principais pontos. A BNDES Máquina de Serviço, o antigo BNDES direto, a gente consegue fazer direto, um limite de crédito de até 3 anos, com prazo total de até 16 anos. O crédito direto a projetos, a gente tem taxas de mercado, mas essas taxas impossíveis elas se manterem. Então, assim, com um projeto de 15 anos, 20 anos, a gente trabalhar com TLP Selic a 1,3, mais 1,3, é uma taxa muito boa. E aqui, reforçando, a gente consegue fazer em dólar, tá bom? Não reembolsável, aqui está mais envolvido em alguns projetos, alguns programas específicos. E aqui, do lado de cá, o programa Fundo Clima, a gente uma taxa pré 6,5%, mais uma taxa de risco que ela é limitada ao máximo do cliente. Então, é 6,5% mais 3,5% no máximo, 10%. Né? Então, é uma taxa de 10%. Não tem uma taxa, se a gente for falar uma taxa real, não existe uma taxa real mais em conta do que essa no Brasil. A taxa de inovação, são projetos realmente assim, disruptivos. Mas todos esses projetos que eu vi hoje aqui são projetos fantásticos, que a gente, de alguma forma, conseguiria avançar bastante dentro dessa linha. Aqui a gente está falando de a taxa, o custo financeiro é TR mais 1,3 mais o spread de risco. Então, TR é uma taxa negativa, é isso.
O governo brasileiro acredita que a indústria tem que ampliar, tem que crescer, tem que ser fortalecida, e projetos disruptivos, a gente precisa, juntos, manter esses projetos no Brasil. E, por fim, a proposta de renda variável, depois de muito tempo, a gente conseguiu voltar a investir, e eu acho que é o momento certo a gente conversar com oportunidades. A equipe é sempre pequena, então eu convido todos a vocês mais uma vez, vamos tomar um cafezinho lá fora e vamos conversar sobre oportunidades. Obrigado, eu peço desculpas por ter estendido, mas eu acho que essas informações elas são mínimas necessárias e a gente precisa apoiar o setor de serviço da mineração. Muito obrigado. Pela presença e pela